do culto, quando conversando nós, falamos que hoje Deus quer falar com a igreja, mas em especial com as mulheres. Uma palavra, irmãos, quando Deus me trouxe, eu tenho compartilhado com vocês que eu não procuro palavras para pregar. Eu oro e espero Deus me direcionar. Quando saio domingo à noite daqui, que chego na madrugada, eu já começo a colocar nas mãos do Senhor, que Ele me dê a direção, que Ele coloque no nosso coração, daquele que vai estar no decorrer dessa nova semana, para pregar, para dirigir, para louvar, e que Ele coloque aquela mensagem que Ele deseja. Porque o coração do homem só conhece Deus. Talvez a gente venha pensar em cantar uma música, talvez a gente venha pensar em pregar um tema, mas o coração do homem só conhece Deus. Então Deus quer falar o que a gente precisa ouvir. E compartilho com vocês, começando de mim. Eu preciso entender que eu não devo querer ouvir o que eu desejo ouvir, mas eu preciso entender que eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar. Então tudo isso é importante. E por que dessa forma? Porque lá na frente, só quem vê é Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Talvez algum de nós imagine alguma coisa amanhã. Amanhã eu pretendo isso, amanhã eu quero aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo. Podemos pensar, não é pecado. Mas o acontecer e o se realizar só pertence ao Senhor. Ele é quem sabe do amanhã. E quero trazer para os irmãos, como Deus trouxe para nós, para a igreja, em especial para as mulheres, essa palavra de hoje, eu quero trazer para os irmãos uma coisa que a gente deve assimilar perfeitamente sobre família. E na família Deus criou o homem, criou a mulher e criou as suas descendências, seus filhos, e assim vai a família. Mas Deus, a Bíblia deixa clara que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que cada um nessa família que Ele institui, que Ele criou, tem uma função. E essa função, ela precisa ser sincronizada, ela precisa ser harmoniosa, ela precisa ser de acordo. E esse acordo, essa harmonia, essa sincronia, só vem verdadeiramente se Jesus Cristo estiver no centro dessa família. Se Jesus Cristo verdadeiramente estiver no centro do casamento. Se Jesus Cristo verdadeiramente estiver no centro da vida dos filhos. E nós precisamos crer. Nós não estamos aqui no lugar apenas como uma diversão, ou uma brincadeira, ou uma qualquer outra situação. Não. Nós estamos aqui porque entendemos da nossa necessidade de podermos termos uma família, de podermos caminhar para a eternidade com Deus, buscando essa direção de Deus. Nós temos que ter uma fé muito aguçada. A nossa fé, ela não pode ser inerte, estar parada, ou apenas a gente ver, irmãos, compartilhando com muita gente. Não falo só da Igreja Batista do Ormando Franco, falo de muitos crentes que nós conhecemos e conversamos, que a gente vê em muitos que querem, mesmo crentes dentro da igreja, como ouvimos segunda-feira aqui, o pastor Marcos falando, que evangélico não é crente. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo, que obedece a palavra e vive. Ele explicou, deixou bem claro, aonde eu concordo com ele. Então nós temos que ter essa posição. Ou ser ou não ser. Nós temos ouvido que Deus é um Deus justo e que toda a sua palavra se cumpre. E se nós entendemos isso, se nós cremos dessa forma, nós precisamos todos os dias alimentar o nosso espírito com essa palavra. Todos os nossos dias crer e confiar plenamente no que a palavra de Deus chega até nós. Ela entra nos ouvidos, mas precisa descer para o coração. Vocês vão lembrar que é dessa forma que Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta. Então nós temos que abrir. Você ouve, mas você tem que deixar do ouvido descer para o coração, abrir a porta do coração.
é aí onde nós vamos ser moldados, é aí onde a família vai estar sincronizada, aí onde a família vai estar harmoniosa. E hoje, como nós vamos falar como Deus quer que se fale, em nome de Jesus Cristo, a importância de uma mulher na casa, a importância de uma mulher no Evangelho, na obra de Deus. Como a mulher é importante para o Senhor. É tão importante a gente lembrar de textos que muitas das vezes são compartilhados diariamente, mas que desvanecem, não amadurecem, não formam os corações, porque as pessoas não deixam que esses corações sejam formados pela palavra de Deus. Quando Deus que criou Adão, palavra conhecidíssima, né? Nossa. E ele não achou que era bom o homem estar sozinho. E cria esta mulher. Fazendo um ponto e vírgula, que é uma pausa maior aqui. Deus não achou bom o homem estar só. E se ele criou essa mulher, porque ele achou importante a mulher para o homem, para a casa. E ele achou importante a mulher para a obra. Nós vamos ouvir de 8 mulheres. Depois algumas outras. Não se preocupe que eu não passo de meia-noite. Dá para ainda dar uma cochiladazinha. Né, irmã Josefa? Quando eu falei 8, né? Então, meus queridos, nós estamos aqui para sermos formados para uma vida de santificação. E cada parte dessa família que Deus criou é importante para Ele. Deus criou a família para ser uma família ligada a Ele. Uma família que viva verdadeiramente essa vida da qual Ele criou para que nós sejamos, a família seja santa, fiel, verdadeira, atenciosa. Eu não esqueci desde o primeiro dia que nós começamos o tema de fidelidade. Que fidelidade é o sinônimo de salvação. Eu não esqueci. Foi o primeiro no domingo de manhã. Que fidelidade. E quando a gente quer tratar de fidelidade, não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando da nossa vida com Deus. Da nossa fidelidade com Deus, de obediência à palavra de Deus. Vocês creiam, porque existem muitos crentes que creem em Deus em parte, mas não completamente. Algo que ele ainda goste de fazer, que é do mundo, ele faz. Por isso que nós somos moldados a cada momento. Essa palavra é uma palavra de regeneração. As Escrituras Sagradas regeneram o homem, transformam o homem, libertam o homem. A gente precisa crer e confiar. Então, meus queridos, abra suas Bíblias. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 3 somente. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 3, capítulo 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Eu, quando estava terminando essa mensagem, eu até disse a Valneide, eu digo, olha, Valneide, essa mensagem é uma palavra de Deus maravilhosa para um acampamento de mulheres, para um culto de mulheres, porque a palavra de Deus é para a sua igreja, mas hoje ela está específica para o lado da mulher, que é importante no reino de Deus, importante para a obra e importante para a família. Vou repetir para não esquecermos. Deus criou Adão, mas achou que não era bom ele sozinho. A gente pode fazer uma reflexão simples, maravilhosa, de que podemos enxergar que Deus viu que a mulher é importante para o homem, que a mulher é importante para a casa, para o lar e para a sua obra. Então, meus queridos, vamos ler. O verso 1 está escrito assim, irmãos amados.
Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestaram assistência com os seus bens. Amém? Vamos trazer como áureo esse último verso 3 que diz assim: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Vamos pegar essa parte C desse verso. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Você pode fazer um resumo nessa última frase, nessa parte da última frase desse verso. Tudo que ela lhe prestava com o seu bem. O que é que a gente pode dizer dessas mulheres? Mulheres que eram dedicadas, se entregavam com os seus bens para a obra de Deus, para servir a Jesus, para ajudar, auxiliar ao ministério de Jesus Cristo. Não é difícil a gente fazer uma breve reflexão, não aquela pequena reflexão da nossa irmã Edenildes, mas uma breve, muito menor do que a pequena reflexão dela. E a gente vai entendendo isso, que eram mulheres que se entregaram verdadeiramente. E vocês vão ver de 3 delas, que eram 3 que nós vamos falar especificamente, mulheres que eram ricas, mulheres que tinham muitos bens, mas elas se dedicavam e se entregaram ao ministério de Jesus Cristo. Então, meus queridos, essas mulheres, irmãos queridos, exerciam um papel importante no ministério de Jesus Cristo. Era um tempo que o machismo naquela época, irmãos queridos, predominava. Então veja que já havia alguma dificuldade para aquelas mulheres, por causa dos seus maridos. O machismo ali predominava, e elas tinham essa dificuldade. Mas o que nós queremos entender? Que mesmo em todo o meio da dificuldade que uma mulher possa enfrentar, e a gente sabe muito bem como homens, que nós temos momentos que queremos ser machistas, onde não devemos ser. Mas o homem tem esse mal dentro dele. Se Deus criou a mulher como ajudadora, e que o homem deveria amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele não pode ser o imperador da mulher, o dominante da mulher. Ele tem que viver como Deus criou para que ele vivesse com sua mulher, em sintonia, em harmonia, em felicidade, em paz, em coisas maravilhosas que alegrassem a família. E o homem deve ter essa consciência. Então, o homem, naquela época, que conversasse com uma dessas mulheres em público, era inaceitável. E essa mulher passava a ser considerada como imunda, se ela tivesse essa conversa com esse homem, com um homem nessa época que eles viveram. Ela era considerada como uma imunda. Então, meus queridos, está lá em Levíticos 15, verso 25. Vamos ouvir. Levíticos 15, verso 25 e depois o verso 33. Nessa questão que a própria religião não permitia que as mulheres tivessem conversa com homens. A igreja do Senhor, pode ler? Levíticos 15, 25 e o verso 33. O microfone está baixo para aí? Aumenta aí um pouquinho, Elias. Isso. Que às vezes eu estou aqui, ouço daqui, e vocês estão nesse daí, está mais baixo. Vamos ler o 25.
Vamos para o 33. Então veja, meus queridos amados irmãos, que ela era considerada como imunda. Ela não tinha, pela sua religião da qual eles viviam, essa liberdade para conversar com o homem, para ter esse relacionamento com o homem. Irmão, mas uma coisa importante, que nessa lei que se viveu, Jesus, ele veio romper essas barreiras do preconceito. Jesus, ele veio desmanchar e cuidou das mulheres, que levou elas a procurarem, meus amados irmãos, para buscar mais a Deus, para se envolver mais com Deus. Então Lucas, o evangelista, ajudou muito para esta mudança desses paradigmas, ao nominar essas mulheres que publicamente assumiram o seu compromisso de seguir a Jesus Cristo. O evangelista Lucas foi esse responsável para nomear essas mulheres a se envolverem com o ministério de Jesus, a servirem a Jesus. Então, meus queridos, essas mulheres auxiliaram o nosso Senhor com os seus bens, servindo como discípulas de Jesus Cristo. Passaram a servir como discípula. O verso 3 diz assim, olha, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, quer dizer, com os seus bens. Vejam, irmãos, da importância que foi dada a essa mulher. Como a mulher tem um valor, e agora você vai lembrar de um outro texto também, que é muito pregado em conferências de mulheres, cultos de mulheres, na questão de Provérbios 31, não é? Lá no verso 10, vai logo falar da preciosidade da mulher, que a mulher é uma joia preciosa, muito mais do que o rubi. Tudo isso nós vamos vendo o valor, a importância da mulher, tanto na família como na obra de Deus, como escolhida para servir na obra do Senhor. Essas mulheres, irmãos, elas seguiam a Jesus Cristo com dificuldades. As Escrituras ensinam sobre ser mulher debaixo da graça de Deus. Amados irmãos, mesmo estando vivendo no tempo da lei, mesmo estando vivendo no tempo da lei, como essa mulher, a Escritura ensina como maravilhosa ela ser, essas mulheres debaixo da graça de Deus, da qual Deus trouxe para que elas fossem abençoadas. Então, como você pode ser uma mulher escolhida, cheia da graça de Deus? Como você pode ser uma mulher escolhida, cheia da graça de Deus? Mulheres que seguiram a Jesus Cristo publicamente, que anteriormente na lei você não podia. Você não podia servir. A sua religião impedia que ela servisse. Mas, irmãos, falando dessa primeira mulher, de uma importância tremenda no ministério de Jesus Cristo, quem poderia lembrar dela? Não foi a mãe de Jesus Cristo. Maria Madalena. Foi essa mulher que declarou verdadeiramente uma vontade de servir, mesmo sendo uma mulher pecadora, mas ela recebeu de Jesus o perdão de seu pecado, e ela foi a primeira mulher a ir ver o sepulcro onde Jesus tinha saído. Então veja, irmãos queridos, Marcos 16, 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Veja, irmãos queridos, da importância dessa mulher, como uma mulher que anteriormente andava no pecado, foi redimida do pecado e voltou-se para Jesus para servir a Jesus. E ela é uma dessas mulheres de exemplo, de deixar Jesus transformar a sua vida e passar a ser uma seguidora de Jesus Cristo.
Então, mulheres aqui presentes, e mulheres que ouvem essa palavra de Deus, o quanto vocês têm grande importância para o ministério de Jesus Cristo. Vamos tirar uma experiência recente dessa igreja, o acampamento dessas mulheres, que terminou agora domingo à noite. Da importância, da relevância da mulher em estar vivenciando o poder de Deus na sua palavra, servindo a Jesus no seu ministério, sendo edificadas pelo poder da palavra nesse acampamento que vocês foram. E vocês sendo edificadas como foram, ouvindo a voz de Deus, o quanto vocês trouxeram para dentro da sua casa, para o seu lar, para o seu casamento. É o que a gente não pode deixar de falar, irmãos queridos. Como nós sentimos falta dos irmãos na igreja. Como a gente entende que é importante a gente querer, uma ou duas vezes na semana dos cultos, ouvir a voz de Deus. Porque ela é edificante, porque ela vai sustentar, ela vai abençoar em todas as pelejas que são enfrentadas. Ela vai suprir, ela vai restituir aquilo que se perde pelo mundo que nós estamos vivendo. E é o que a gente lamenta, e eu acredito que o Senhor também fica triste. Quando muitos poderiam estar na igreja, não é só na igreja nossa, mas na igreja de Cristo. Da importância e agora a relevância da mulher. Por quanto essa mulher é importante no lar. Então, quanto ela ouve da sua importância no ministério de Cristo, é o que ela vai levar para a sua casa, é o que ela vai levar para seu casamento, é o que ela vai levar para seus filhos. Nós lembramos que temos uns filhos que foram criados e que amanhã vão ter suas famílias. E nós precisamos ser esses vasos de bênção dentro do lar. Os pais, a mãe, muito mais ainda, porque a mãe é aquela que praticamente passa 24 horas com seus filhos. Então há uma grande importância, mulher. E essa mulher, Maria Madalena, foi uma dessas mulheres, irmãos. Maria Madalena, ela foi liberta por Jesus, como as Escrituras mostram, dos 7 espíritos malignos. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. E uma outra coisa importante, uma mulher fiel. Uma mulher fiel, ficou aos pés de Jesus na cruz até o fim. Ela não saiu dos pés de Jesus Cristo. Até quando se terminou todo o sacrifício que foi determinado pelo Pai. Ela permaneceu firme. O que essas mulheres de hoje precisam, vocês, como essas mulheres escolhidas, cheias da graça de Deus, manter segura até o fim. Continuar servindo, independente, batalhas, situações, circunstâncias, que se enfrentam no dia a dia dessa terra. Não são poucas, a gente entende. Mas essa fé, essa confiança, essa fidelidade de Madalena, Maria Madalena, traz às mulheres de hoje essa perseverança independente dos momentos que você possa enfrentar. Precisamos passar por esses momentos, para que a palavra de Deus se cumpra, seja honrada pela nossa fidelidade, pela fidelidade das mulheres. Mas uma coisa, relembrando para vocês que são assíduos aos cultos e à leitura da Bíblia, o quanto importante nós sermos avivados, para despertarmos essa confiança plena nas ricas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus é benefício. As promessas de Deus é para que vocês, mulheres, com esse vaso mais frágil, não é, possa suportar a adversidade, possa vencer as dificuldades. Aí lembramos até alguma daquelas que os seus maridos não são convertidos. O quanto precisa dessa força, desse poder da palavra, das promessas de Deus. Vendo na vida de Maria Madalena, uma mulher pecadora que estava cheia de espíritos malignos, mas que foi liberta e reconheceu na prática da sua fidelidade de servir a Jesus Cristo. Esse é um grande exemplo, irmãos queridos e amados. Uma mulher que se tornou seguidora de Jesus Cristo.
Maria Madalena, irmãos, foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressuscitado. Veja o quanto Jesus honrou essa mulher, pela posição de fidelidade dela, quanto Deus faz do mesmo jeito hoje. Do mesmo jeitinho Jesus faz hoje. Essa fidelidade vai alegrar o coração de Deus. Vai dar a vocês, mulheres, essa honra que Ele deu a Maria Madalena. Talvez, como ouvimos a história de Zaqueu, que aqueles fariseus condenaram a Jesus porque disse que ia para a casa de Zaqueu. Talvez naqueles dias possa ter alguém ali com ela que repudiou a posição de Jesus de priorizar Maria Madalena, sabendo que Maria Madalena foi aquela que cometeu o pecado, mas que ela foi redimida, ela foi perdoada. E ela declara como gratidão a sua fidelidade ao Senhor. Ela não abriu mão de todas as batalhas que ela passou a enfrentar. Ela prosseguiu sendo seguidora de Jesus, dentro das lutas que ela enfrentou. Irmãos amados, que está lá em João 20, toda essa história de Maria Madalena. A mulher escolhida, cheia da graça, é libertada por Cristo. Foi Madalena. A mulher, meus irmãos, escolhida, cheia da graça, é libertada por Jesus Cristo. É livre, é liberta. Vamos para Joana, outra mulher importante. Pouco falada na igreja, né? Quase não se ouve falar em Joana. Mas Joana está aqui no livro sagrado, como uma dessas mulheres que tinha posse, que era rica, tinha riquezas. Mas ela superou toda a sociedade da época. Não procurou deixar de servir porque a sociedade poderia lhe trazer algum julgamento. Por ela querer ir servir a Jesus. Então veja em Lucas 24:10, está escrito assim: e eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com eles estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Trazendo nesse verso a prova que Joana era uma dessas mulheres que serviram a Jesus. E trazendo todo o dossiê da vida de Joana, Joana era casada com um procurador romano, Cusa, como o texto fala, né? Mulher de Cusa, era um procurador romano. Aí o que é que vocês vão entender? Que ela poderia encontrar algumas barreiras. O homem servia a Roma, e ela vinha servir a Jesus. Eu acredito muito de dificuldades que ela enfrentou, mas ela esteve ali com os seus bens, servindo, não é, a Jesus. E o que revela ela como mulher do procurador romano, uma mulher de status social, né? Uma mulher de riqueza. Irmãos, nós acreditamos que Joana era desprezada pela sociedade judaica, porque seu marido seria e servia ao Império Romano, mas ela conheceu Jesus e foi uma dessas testemunhas da ressurreição. Quer dizer, ela esteve todo o tempo com Jesus Cristo, tendo essa grande barreira. Marido imperador era procurador de Roma, não é? Do imperador. Ele tinha um cargo de alta relevância, não é? Em um patamar alto ali daquela sociedade romana. E aquela sociedade desprezando Joana, porque ela veio servir a Jesus Cristo. Mas ela permaneceu segura, irmãos queridos, e ela conheceu Jesus. Ela, irmãos queridos, essa mulher, Joana, uma mulher que tinha posse, ajudou no sustento do ministério de Jesus Cristo. Ai, que coisa maravilhosa. E para as mulheres de hoje, entender da sua importância no ministério de Jesus Cristo, de uma mulher escolhida, cheia da graça, para servir no ministério de Jesus. E quando você começa, mulher, como escolhida de Deus, cheia da graça do Senhor, na sua casa já começa essa graça a ser derramada. E aí você vai derramando essa graça em outras mulheres, em outras famílias, no dia a dia da sua vida. Isso foi o que Joana fez, servindo
a Jesus. É o que as mulheres de hoje, tendo como exemplo Maria Madalena e Joana, fazendo da mesma forma, servindo e ajudando no ministério, no sustento do ministério de Jesus. Irmã, queridos e amados, Joana não teve medo de expor a sua fé diante dessa sociedade e daquelas famílias, não é? Ela não teve acanhamento, não teve medo, não recuou e continuou, não é melhor dizendo, ela não se envergonhou do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos ler. Romanos 1, verso 16 e 17. Igreja do Senhor. Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, Joana declarou isso. Ela não teve medo, ela não recuou. Ela declarou essa fé, essa sua vida ligada ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que importante a mulher no ministério de Jesus. Joana é um desses exemplos. Agora Susana. Susana é outra mulher que quase não se ouve, né? Nas pregações, mas Susana é outra mulher que também faz parte dessa mulher importante para o Evangelho, para o ministério de Cristo, servindo ao Senhor. Veja, irmãos, Lucas 8,3, que vai falar dela também. Lucas 8,3, eu já escrevi aqui, deixa eu procurar aqui eu achar. Lucas 8,3, já achei. Não achei, vou achar agora. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, está vendo? E muitas outras, as quais lhes prestaram assistência com os seus bens. Então, Susana é outra mulher que também serviu no ministério de Cristo. Foi importante como ajudadora, auxiliadora no ministério de Cristo, como ela é na sua casa, com o seu esposo, com a sua família, nos projetos do lar, na vida dos seus filhos, como a mulher é importante. Às vezes até, irmãos, falando dessa tão importante figura da mulher no lar, que às vezes os pais ficam com ciúme, né? Que não deve. Mas às vezes fica, meus filhos gostam mais da mãe. Eu já ouvi isso. Meus filhos gostam mais da mãe. Os meus filhos mesmo só ligam mais para a mãe do que para mim. Mas a gente sabe que é assim mesmo. Então, mas a gente quer trazer a importância da mulher. Como ela é importante no ministério de Jesus, ajudando, ela é importante na casa. Para os filhos, para o marido, não é? A gente sente falta, por mais que o homem queira ser orgulhoso, que é pecado o homem orgulhoso, soberbo, né? Mas às vezes o homem orgulhoso não declara isso para a mulher, que sente falta, não é? Às vezes eu tenho alguma dificuldade com a minha senhora, quando ela sai muito, porque muitas das vezes quando ela sai, ela esquece de voltar, aí me deixa eu com saudade, não é? Me deixa com muita saudade. A irmã Josefa é testemunha, que eu sempre falo, irmã, fale com sua irmã, que não saia tanto, que venha para casa, entendeu? Mas para mostrar, minha esposa, e as nossas irmãs queridas, como um valor das mulheres em todas as áreas, para o homem, para os filhos, para o esposo, para os filhos, para o ministério de Jesus Cristo, a gente pode trazer esse testemunho pessoal. O pastor da igreja tem saudade da mulher quando ela sai. Não é? Vou deixar para responder depois. Então veja, meus queridos, amados irmãos, Susana, outra mulher que a gente viu citada nesse texto, que seria do mesmo grupo social de Joana, outra mulher que tinha aquisitivos financeiros de riqueza, era bem de vida.
Mas olha, irmãos queridos, como ela observou da sua importância em sustentar e auxiliar o ministério de Jesus Cristo. Susana foi essa outra mulher desse grupo social. Ela dedicou os seus pertences para ajudar no ministério de Jesus. Aquilo que ela tinha, a riqueza que ela tinha, dedicou ao ministério de Jesus Cristo. E vocês, mulheres de hoje, tirem como exemplo essas mulheres, se dediquem, porque será uma coisa maravilhosa, e Deus se alegrará, e quando Deus se alegra, a bênção é descida dos céus, para nos mantermos seguros, tranquilos, dentro das nossas necessidades espirituais e terrenas, porque Deus, Ele é fiel. E Susana procurou se dedicar também a esse ministério. Acredito, irmãos queridos e amados, que essas mulheres faziam alimentos para servir a Jesus, o seu mestre, e aos discípulos. Ela preparava, como nós temos uma aqui, serva do Senhor, não é, que prepara, que faz o alimento. Acredito que Susana era uma dessas, como a senhora. A senhora pode ser chamada a partir de hoje Roselane e Susana, porque tem a mesma direção, e essas mulheres, não só essas, como também Joana, que serviam. E provavelmente Susana, irmãos queridos, e essas outras serviam a seu mestre e aos discípulos, e também hospedava em suas casas nos intervalos de suas viagens. Acolhia. Vocês vão lembrar de quem? Lá em Tessalônica, né? Não. Vendia púrpura. Lídia. Não é? Ela hospedou Paulo e os outros discípulos ali com ela, na casa dela. Ela também era como eles, tinham esse procedimento da sua religião judaica. Ela era uma deixa eu me lembrar o nome. Ela vivia o judaísmo. Ela vivia o judaísmo e se converteu ao cristianismo. Lídia, não é? Se converteu para o cristianismo. E ela acolheu Paulo e acolheu os discípulos, com ele ali os apóstolos. Então, meus queridos, meus amados irmãos, precisamos cada dia acreditar, não é, que essas nossas esposas, da qual nós casados, ela tem uma grande importância para Jesus no ministério. Uma coisa que eu vi em mim e agradeço hoje, depois que passei a conhecer a Jesus Cristo, que quando o Valneide, né, se converteu primeiro do que eu, minha esposa, eu não era de implicar muito para ela ir à igreja. Hoje eu até agradeço a Deus, mesmo sem eu conhecer a Deus, eu não fui daqueles, que tem muitos que impedem, que geram dificuldades e confusões. Eu não fui assim. Uma vez ou outra eu implicava, mas não era tanto assim para impedir dela servir. E eu vejo hoje como um propósito de Deus na minha vida de não querer impedir, porque eu seria alcançado amanhã. Não é? Então hoje a gente vai refletindo situações que a gente viveu no passado, para glorificar Deus no presente, diante de situações que a gente viveu e que hoje glorifica ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, é importante a gente compreender essa vida de Susana e dessas outras mulheres, que hospedava também em suas casas, naqueles intervalos de viagem que eles tinham. Então, a mulher escolhida, cheia de graça, dedica tudo que tem para Deus. Dedica tudo que tem para Deus. Outra mulher, conhecida dos irmãos agora, Maria, a irmã de Lázaro. Maria, meus queridos irmãos amados, está em Lucas 10, não é? Texto conhecido. A amizade de Jesus com essa família de Lázaro, Marta e Maria, era uma amizade diferenciada. Jesus tinha com eles, não que não tivesse com os outros. Estamos falando de Maria, Marta e Lázaro. Ele tinha com essa família um relacionamento diferenciado, ele tinha uma aproximação maior, um carisma maior com essa família, não é? Então, Maria, demonstrando que Jesus costumava estar sempre com eles, em sua casa, Maria se destaca declarando esse amor ao Mestre.
essa dedicação, esse interesse que ela teve, não é, de estar ouvindo do seu mestre, essa confiança que ela tinha, dele ser aquele que tinha uma amizade profunda com sua família, e que ela acreditava em tudo que Jesus levava para orientar a sua família. Pelo amor, pela amizade, era uma amizade diferenciada que Jesus tinha com Lázaro, Marta e Maria. Então, meus queridos, amados irmãos, Maria se destacava por esse amor, derramando aos seus pés com suas lágrimas e ungindo a Jesus Cristo. João 11, verso 2 e João 12, verso 3. Então, irmãos, uma mulher escolhida, cheia de graça, está sempre aos pés do Senhor. Uma mulher escolhida, cheia de graça, está sempre aos pés do Senhor. Foi a atitude que Maria teve, ficou aos pés do Senhor. Mas nós não vamos aqui negativamente tratar de Marta. Marta também teve um papel especial, que muitas das vezes, ou até em algumas reflexões que a gente ouve, há algumas coisas que a gente não concorda, levando Maria lá para o fundo, né? Tirando Maria do foco de Jesus. Mas não Marta, né? Marta também. Ela foi um exemplo de vida. Tratam de uma forma negativa. Mas, irmãos queridos, Marta, ela teve uma posição bem intencionada. Não é? Marta teve essa direção bem intencionada, tentando servir a Jesus, como podia. Talvez até estivesse preparando um alimento para Jesus. Veja que Jesus desperta Marta, mas Marta poderia estar preparando algo. Ela também tem sua importância. Ela não pode ser negativada em relação à posição que ela tomou. Ela teria ali, nós cremos, uma boa intenção também de acudir ou acolher a Jesus na sua parte da sua necessidade física, que poderia ser o alimento. Ter preparado um alimento para Jesus. A gente pode ver dessa melhor parte positiva, não levando para a negativa. Porque Marta, irmão, é o exemplo de mulher. Porque Marta era uma mulher, você agora vai entender bem, uma mulher lutadora. Era uma mulher que trabalhava, uma mulher esforçada. Diante do procedimento dela, deixa isso bem declarado. Ela era essa mulher que se dedicava às coisas. E eu acredito, como família visitada por Cristo sempre, ela tinha essa dedicação sim por Jesus. E creio que ela foi dedicar alguma coisa na sua cozinha ou na sua parte que ela disse que iria fazer e que Maria ficou ouvindo Jesus. Então ela não pode estar de uma forma negativa, não é, como sendo uma família que Jesus amava. A Bíblia não fala que Jesus amava mais Maria do que Marta. A Bíblia não fala que Jesus amava mais Maria do que Lázaro. Então Marta também era amada, e amada pelo mesmo amor que Jesus tinha para com elas todas. Então, irmãos queridos, uma mulher escolhida, cheia da graça, sempre serve a Deus de coração. É o que nós podemos entender de Marta, uma mulher que sempre serviu, dedicada com seu coração a Deus, não é, ao Senhor. Nós vamos ouvir outra Maria. É uma outra Maria que talvez vocês não tenham ouvido muito, a gente não ouve muito nas pregações também. A mulher de Clopas, vocês já ouviram falar? Já, né? Mas pouco, né? Ela não é muito bem propagada nos temas de pregações. Maria, mulher de Clopas. Nós vamos ler esse texto, eu trouxe aqui, João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, essa Maria era a irmã da mãe de Jesus. Maria, a mulher de Clopas. Vamos ver, então essa outra Maria, irmãos, identificado, né? Que para muitos é um pouco desconhecida, como esposa de Clopas, que pode ser a mesma personagem, a mesma que estava caminhando para Emaús com o discípulo chamado Cleópatas. Vejam bem, irmãos queridos e amados, a diferença no nome Clopas ou Cleópatas era apenas uma forma de pronunciar. Vamos ver pelo texto, Lucas 24, verso 17.
Clopas e Cleópatra poderia ser aquela discípula que estava com o discípulo indo para Emaús. Lucas 24, 17. A igreja do Senhor. Essa Clopas pode ser, irmãos queridos e amados, não há diferença, só na pronúncia, não é, de Cleópas, aquele discípulo que estava a caminhos de Emaús. Poderia ser ele, é a mesma palavra. Então, a diferença do nome Clopas ou Cleópas era apenas uma forma de pronunciar. Essa Maria também, irmãos, irmã de Maria, foi uma discípula que ficou com Jesus Cristo aos pés da cruz. E depois ela foi ao encontro com seu esposo para buscá-lo. Então, meus queridos, a mulher cheia de graça, não é? Escolhida, cheia de graça, caminha com Cristo para sempre. É o caso hoje de vocês, não é? Caminhando com Cristo para sempre. Vamos falar de outra Maria. Essa já é mais propagada em temas de pregações, que é Maria, a mãe de Tiago. Veja quantas Marias e que a gente precisa conhecê-la para não trocarmos nos textos que a gente muitas das vezes trabalha, não é? Essa Maria, mãe de Tiago, em Marcos 16:1, e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. O que nós estamos falando de todas essas Marias, como Maria Madalena, como Joana, como Susana, estamos falando da importância dessas mulheres, como vocês são, para o ministério de Cristo, para a família de cada uma de vocês. A importância que vocês têm, o valor. Vamos lembrar de novo? Por isso que vocês viram tudo aquilo escrito sobre a mulher de Salomão, no seu capítulo de Provérbios 31. O valor que Deus usa Salomão para deixar escrito para que vocês hoje também, e vendo o exemplo dessas mulheres, se alegrem no Senhor. Maria, mãe de Tiago, irmãos, outra Maria diferenciada, por ser a mãe de Tiago, foi uma das mulheres que ajudou no sepultamento de Jesus, está vendo? Foi ela uma das que ajudaram no sepultamento de Jesus. Marcos 16:1. Ela também ficou aos pés de Jesus, junto com as outras, até o fim. Ela não desamparou. Ela se permaneceu junto com as outras ali aos pés de Jesus. Quer dizer, mulheres que foram importantes para o ministério de Cristo, que esteve com Cristo todo o tempo, até na hora da sua morte. Até ali na cruz, elas estiveram junto com Jesus. Não abandonaram Jesus. Ela foi uma das testemunhas que anunciou a ressurreição de Cristo. Lá em Marcos 15:40, vamos ler lá, meu irmão. Que Maria, mãe de Tiago, ficou aos pés de Jesus e que anunciou, não é a ressurreição. Marcos 15:40, depois Lucas 24:10. Vamos ler. Salomé foi outra mulher, né? Vamos falar nela daqui para pouco. Vai ser a última mulher que nós vamos falar nessa noite. Então vejam, meus queridos irmãos amados, esta Maria pode ser também a mãe de Jesus, que tinha outros filhos com o nome de Tiago e José. Também pode ser essa Maria, que também tinha 2 filhos com esse mesmo nome, como foi a mãe de Tiago, não é? Então veja, irmãos, se assim for, não é? Como também é chamado os filhos de Maria, mãe de Jesus, é chamada mãe de Tiago e José, que é Marcos 15:40 e 16:1. Então a mulher escolhida, cheia de graça, segue com Jesus Cristo até o fim. E essa última mulher que Deus prepara para que a gente aprenda da importância da mulher no ministério de Jesus Cristo, Salomé.
também outra mulher que não é muito comentada, não é muito compartilhada. Marcos 15:40 está escrito assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Salomé era outra mulher, que seria também, irmãos, outra que tinha posse desse grupo social de Maria Madalena, de Susana e de Joana. Ela também poderia fazer parte desse grupo. Ela foi uma das que fez a preparação. Outra, das que fizeram preparação para o sepultamento de Jesus. Irmãos, toda essa compartilhar dessas mulheres dá para que a gente entenda perfeitamente o quanto a mulher tem uma importância para Deus. Quanto essa mulher é importante para o ministério de Jesus Cristo. Quanto essa mulher precisa ser valorizada na igreja, que ela é importante para o ministério de Cristo, e também ser valorizada no seu lar, como aquela escolhida para abençoar a sua casa, abençoar o seu marido, abençoar os seus filhos. Essa é a importância, meus queridos. E para encerrarmos, irmãos queridos e amados, a gente viu nessas mulheres que enfrentou muitas dificuldades, como Salomé. Ela enfrentou dificuldade diante dos soldados romanos. Ela também teve essa dificuldade e cumpriu o serviço de Jesus até a sua morte. Serviu Jesus até a morte, tendo toda essa dificuldade. Vocês, mulheres de hoje, quantas dificuldades vocês encontram no dia a dia? São muitas, não é? Não só no dia a dia do trabalho de vocês, como também até na própria família vocês encontram dificuldades e problemas. Mas o que podemos tirar agora de Salomé que falamos? Ela não abriu mão de Jesus. Ela persistiu, ela confiou nas promessas. E não só como problema de família, mas uma coisa e outra que você venha ter alguma dificuldade, até mesmo na igreja do Senhor. Você está na igreja, seu alvo é Jesus Cristo. É uma mulher que tem importância, uma suma importância para o ministério de Jesus. Então você não pode recuar, você não pode abrir mão. Como o exemplo dessas mulheres, e o Senhor nos trouxe hoje, para que a gente possa compreender o valor que tem uma mulher. Então, meus queridos, a mulher cheia de graça não teme nada, porque confia em Deus. A mulher escolhida, cheia de graça, não teme nada, porque confia em Deus. Foi o caso de Salomé. Concluindo, nós só vamos falar de outras mulheres, não é? Importantes para o ministério de Jesus, e que são mulheres anônimas, que quase não se fala. Primeira, a sogra de Pedro. Segunda, a mulher do fluxo de sangue. Terceira, a mulher samaritana. Quarta, a viúva de Naim. Quinta, a viúva pobre. Sexta, a mulher encurvada. Sétima, a mulher que ia ser apedrejada. Oitava, a mulher de Cananeia. Nona, e tantas outras podem ser encontradas, que são encontradas também no Novo Testamento. Agora nós vamos falar de cada uma, tá certo? Então, irmãos queridos e amados, eu acredito principalmente uma palavra para a igreja de Cristo, da sua importância, o quanto a mulher tem valor na obra de Deus, o quanto a mulher é importante no serviço do Senhor, o quanto a mulher é importante na família, no lar, no seu casamento. Então, mulheres, para glorificar o nome de Jesus Cristo, vocês estão de parabéns, de ser essas santas escolhidas de Deus, para serem abençoadas e para abençoar o ministério e abençoar as famílias. Amém? Então, que o Senhor Jesus deixe no coração de vocês essa alegria de vocês serem mulheres escolhidas, mulheres cheias da graça de Deus, mulheres dedicadas, mulheres que amam a Cristo, que amam a obra do Senhor e que amam as suas famílias. Amém? Amém. Então vamos orar? Ou quer que eu fale de uma por uma dessas outras mulheres? Estou com os textos todos aqui. Eu não falo nada, mas é Jesus que fala.
Eu só sou o porta-voz. Nós louvamos a Deus por essa bondade, esse amor de Deus para conosco, que a nossa irmã querida e amada Josefa dos Santos Oliveira vai estar orando ao Senhor. Ela está com um pouco de sono, mas ela vai conseguir orar. Vamos orar com ela. E louvamos sim, Deus, por esses momentos preciosos. Te glorificamos pela Tua Santa Palavra, pelo Teu Espírito Santo, nos ensinando, Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe essas mulheres, ó Deus, que aqui estão presentes, e todas aquelas que estão acompanhando, como também toda a igreja, os homens e os jovens que aqui estão. Ó Deus, Tu és o único Deus eterno deste lugar santo, da qual o Senhor nos escolheu para congregarmos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Leva-nos, ó Deus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, mulheres, famílias, homens, crianças, jovens, sobre toda essa igreja santa que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra, como todas as famílias do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja viva, santa, gloriosa e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém. E glórias a Deus. Aleluia. Uma oração silenciosa. Estamos dispensados.